Olá, seja bem-vindo ao canal Livro Aberto no Locus Você Sabia? Hoje nós estaremos abordando um assunto que é pouco discutido nas igrejas, mas que é importante para aqueles que querem conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Qual foi o processo percorrido pela Bíblia para chegar até nós hoje no século 21? Sabemos que a Bíblia percorreu um longo caminho. O processo de escritura da Bíblia, ele demorou mais de 1500 anos. E a forma como Deus deu ao homem para produzir o texto que nós temos em mãos foi um processo laborioso, foi um processo que poderíamos classificar como milagroso ou especial, pois sem que Deus tivesse a sua participação efetiva nesse processo, o homem não teria como fazer esse registro. Podemos utilizar algumas palavras para organizar esse processo. A primeira palavra que nós podemos considerar é a palavra revelação. Deus foi o responsável, ele foi o autor da revelação de tudo aquilo que o homem registrou nas Escrituras. E como que Deus revelou isso ao homem ao longo da história é que caracteriza o milagre desse processo. Nós não sabemos como. Hoje, com a tecnologia avançada que temos, com o processo de áudio e vídeo que nós temos, nós não temos noção de como Deus pôde revelar ao homem aquilo que ele escreveu. Eu não sei se Deus mostrou para Moisés, quando registrou o período antediluviano nas Escrituras, como foi se ele deu a Moisés uma visão, se ele deu a Moisés um texto, como foi que Deus fez isso? O que sabemos é que Deus revelou de forma especial para Moisés tudo aquilo que ele registrou no período antediluviano e no transcorrer da transmissão da palavra de Deus, Deus também foi revelando ao homem tudo aquilo que ele deveria registrar. Então Deus primeiro revela ao homem. Essa revelação, ela teve início antes do Éden, por assim dizer, e ela conclui quando Deus revela o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, quando João o escreve na ilha de Patmos, já quase no final do primeiro século. Então esse período que Deus utilizou para dar ao homem as Escrituras, num período de mais de 1500 anos, foi um período em que ele fez a sua revelação. Mas Deus, além de revelar ao homem aquilo que ele deveria registrar, Deus também inspirou o homem como fazer esse registro. Na nossa opinião, existem várias opiniões a respeito de como Deus fez essa revelação, mas em nossa opinião, a revelação que Deus deu ao homem, a inspiração, que Deus deu ao homem para fazer o registro de tudo que ele fez foi uma inspiração plenária daquilo que ele deveria registrar. Ou seja, Deus revelou o que deveria ser registrado, como deveria ser registrado e inspirou o homem para fazer esse registro de tudo que ele fez. Portanto, a inspiração plenária das Escrituras nos assegura que tudo que ela registrou é revelado por Deus e foi uma inspiração de Deus para fazer aquilo. Então Deus, ele além de mostrar o que fazer, o que registrar, ele fala também como fazer e ele inspira o homem para fazer isso. Como que Deus fez esse processo, qual o tempo de duração, qual foi o preparo, porque nós sabemos muito bem que Deus, ele utilizou homens diferentes, em lugares diferentes, em posições sociais e culturais completamente diferentes. Então foi desta forma que a Bíblia começou a percorrer a sua trajetória até chegar até nós. Então hoje nós estamos com um livro que é considerado o livro mais completo que a humanidade já produziu, com o conteúdo mais importante que a humanidade pode ter acesso, e esse processo começou com a revelação de Deus
e continuou com a inspiração dele para que o homem pudesse registrar isso. E além de revelar e inspirar, Deus também teve o cuidado de preservar esse conteúdo. Ao longo da história, foram inúmeras as tentativas de destruir esse material, de acabar com a Bíblia. Até a própria igreja tentou impedir que o homem tivesse acesso à Bíblia, limitando o acesso a ela a um grupo muito resumido de pessoas. Mas Deus, por sua graça, por sua bondade, ele tratou de dar a forma para que o homem tivesse acesso a esse texto que é tão importante. E hoje nós temos acesso às Escrituras das mais variadas formas, nos mais diferentes idiomas, e ela é o livro hoje mais traduzido no mundo, é o livro mais lido no mundo, e não há comparação de forma alguma com outras obras que foram produzidas pela capacidade humana. Então, Deus revela, Deus inspira, Deus preserva. Agora, o que é que nós temos que fazer para que possamos compreender o conteúdo daquilo que Deus nos legou pela Bíblia Sagrada? Nós precisamos pedir a Ele a iluminação para que possamos compreender. Quando Deus nos ilumina o entendimento, como o salmista, ele orou e pediu a Deus e disse: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu compreenda as maravilhas da tua lei. Nós hoje devemos orar também, pedindo que Deus nos dê capacidade, nos esclareça o conteúdo das Escrituras para que nós possamos compreendê-lo. E ao fazer isso, nós temos que cumprir o último papel nosso em relação às Escrituras, que é fazer a sua aplicação. A aplicação da Bíblia deve ser feita com muito cuidado. Nós precisamos perguntar para Deus duas coisas em relação ao que nós acabamos de ler nas Escrituras. Primeiro, o que o texto nos ordena a fazer, e segundo, o que o texto nos proíbe de fazer. Ao compreender o que devemos fazer e o que não devemos fazer com relação às Escrituras, nós estaremos colocando em prática esse texto que chegou até nós ao longo, hoje, de quase 4.000 anos. Portanto, esperamos que esse vídeo tenha ajudado você a compreender um pouquinho do processo de como a Bíblia chegou até nós. Se você gostou, deixe aí o seu like, inscreva-se no canal para que você possa receber semanalmente os vídeos que estaremos publicando, sempre com a intenção de divulgar mais sobre a Palavra de Deus.